Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Aline Cristina, sou professora de corte e costura e tenho mais de 15 anos de experiência na área da confecção. Hoje nós vamos fazer esse vestido aqui. Vem comigo porque ele tá muito fácil. Mas antes, curte aqui, se inscreve nesse canal e eu tô deixando para vocês um presente. Tô deixando o molde desse vestido aqui embaixo na descrição. Então, só baixar, aproveitar e fazer comigo. Vamos juntas? A primeira coisa que vocês vão fazer é separar todo o material. Eu tô aqui com todos os meus tecidos e nós vamos preparar o corte. Primeiro você vai pegar o crepe para cortar o corpinho. Separe os 4 centímetros do cos aqui no molde, caso você queira cos. Se não, você deixa do jeito que tá e aí você não vai precisar cortar no azul, tá? Mesma quantidade que você retirar das costas, você vai retirar da frente. Posicione o tecido dobrado pelo avesso e risque, de preferência com um material que você possa apagar caso você cometa algum erro. Já riscar no avesso já é essa garantia de evitar erros e se acontecer erros vai ficar pro lado de dentro da peça. Mas o ideal é usar caneta fantasminha ou giz. Durante o corte, alfinete ou coloque um peso sobre o tecido. Ele não pode ficar se movimentando enquanto você corta, então mantenha o tecido fixo enquanto você corta. Lembrando que as costas é 2 vezes. Como o tecido está dobrado, nós vamos ter aqui 2 costas. Para frente, eu dobrei o tecido do tamanho da frente, posicionei ele sob a dobra, porque a frente é uma vez só, e aí risquei. Como esse tecido é grosso, a dobra dele fica um pouquinho alta. Eu achei melhor colocar um peso para fixar o molde e não acontecer o risco de sair do lugar. Retirei as pedras, o molde e cortei com o tecido sem se mover. Aqui também é importante alfinetar ou colocar um peso, tá? Eu não coloquei nada por causa da experiência. Se você já tiver experiência aí, o importante é não deixar o tecido se movimentar enquanto você corta. Para a gola, eu dobrei o tecido em 4, porque nós vamos precisar de 2 para o lado direito e 2 para o lado esquerdo, porque ela já vai fazer o acabamento aí, tá bom? Então, já tá dobrada em 4, fica um pouquinho duro, alfineta, coloca peso, para não correr o risco de uma ficar maior do que a outra, tá? Faça o risco normalmente, sem deixar que o molde se movimente, e em seguida realize o corte. Aqui a gente vai dar início ao cos e à saia, tá? Então, primeiro o cos, a gente vai cortar com 6 centímetros, porque depois de pronto ele vai ficar com 4. Posicione o esquadro sobre a dobra do tecido, aqui eu dobrei ele em 4, marquei 6 centímetros e aí fiz o risco de um lado e do outro. Abra o tecido dobrado ao meio, tá? Ainda pelo avesso e posicione a manga. Ao posicionar a manga, verifique o fio. Pode ser pela dobra ou uma linha paralela à dobra. Ela precisa estar a mesma medida em relação à auréola do tecido, que é essa beiradinha aí do tecido, tá? Faça o risco normalmente e corte sem deixar com que o tecido se movimente. Para o acabamento da gola, eu fiz um vivo, que é cortado no viés. Para isso, vai ser necessário medir em volta da gola e cortar 2 viés. O viés precisa estar no sentido enviesado. Dobre o tecido formando um triângulo. Pegue o tamanho de um quadrado, dobre formando um triângulo e faça um corte de 3 centímetros a 4 no máximo. Esse vivo, ele é fininho, então não pode ser muito largo. Agora nós vamos finalizar o corte da manga. O acabamento do lado de fora da manga vai ser no paetê. Dobre ele ao meio para você conseguir cortar as 2 mangas já de uma vez. Faça o risco pelo lado avesso, porque o paetê do lado direito não vai funcionar o risco. E até mesmo para cuidar do material, né? Faça o corte mantendo o tecido firme e tá cortadinha a sua manga.
Então vamos lembrar que a saia precisa ser 4 camadas porque o voal ele é transparente. Eu trabalhei 2 camadas no voal e 2 no musseline porque é o que eu tinha disponível no dia em que eu confeccionei o vestido. Mas vocês vão comprar todo o material no voal e cortar 4 camadas de saia no voal. Dobre o tecido em 4 e aí vai sair já 2 partes da saia, tá bom? 2 lados e aí repita o processo para as outras 2 camadas de saia. Vocês vão perceber que essa saia dobrada dessa forma não vai ter costura na lateral. Então, na hora da confecção, nós vamos ter que fazer uma aberturazinha por causa do abotoamento da parte de trás, tá? Mas fica bem bacana e fica muito bonito assim, sem essa costura do lado de fora. O forro eu cortei retangular mesmo, dobrei o tecido em 4 e aí eu medi a saia e deixei uns 10 centímetros menor. Então eu acredito que esteja uns 45 centímetros mais ou menos de altura para ela não ficar ultrapassando a parte de baixo da saia, tá? Eu cortei no tecido azul, mas vocês podem também fazer no cetim vermelho, que é para não dar transparência, essa é a importância aí do nosso forro. Ao cortar o filó, eu fiz a mesma coisa, só que eu deixei ele um pouco menor do que o forro. Então, 40 centímetros para o filó. Só ajustar mesmo a quantidade que eu te pedi. E se já tiver cortado certinho, não precisa mexer. A gente vai agora aplicar a entretela. Então, observe o lado. O lado liso é o lado sem cola e o rugoso é com cola. Coloque o ferro na pontinha para ter certeza que não está do lado errado e aí vai aplicando, colocando o ferro, segura e vai fazendo esse processo até o final. Na aplicação, a minha era de neoprene, eu precisei entretelar tanto a aplicação como o lado avesso do material para que o ponto conseguisse se formar na máquina. Então, se a sua aplicação for desse tipo de material, faça esse processo para dar tudo certo aí na hora de costurar, tá bom? Se for com cola, é só levar ao ferro. Não sei qual vai ser o tipo de aplicação que vocês vão escolher, mas é só ou levar ao ferro, né? Se for com cola. E se não for com cola, faça esse processo de entretelar para deixar a aplicação mais rígida e firme. Agora a gente vai preparar a gola. Primeiro passo é colocar o vivozinho, que é o viazinho que a gente cortou. Você vai colocar ele dobrado sobre o lado direito da peça, costurando com um pezinho de máquina encostado na beirada na dobra do viés, para ele ficar do mesmo tamanho do início ao fim. Você vai repetir esse processo nas 2 golas e em seguida a gente vai pegar a outra parte da gola, que nós cortamos 4, posicionar o direito sob a parte direita da gola que a gente preparou com viés e costurar sob a parte sobre a costura que a gente fez do viés, tá bom? Feito isso, faça uns piques na parte arredondada para poder desvirar a gola. E então, a gente vai poder fazer o presponto na beiradinha ou com um pezinho de máquina, na parte do lado de fora, do lado externo da nossa gola Peter Pan. Esse presponto, o tamanho dele é opcional, pode ser na beiradinha ou com um pezinho de máquina, e vai do seu gosto mesmo, tá? Agora a gente vai unir o ombro já, frente com costa, direito com direito. Em seguida já leva na overlock ou na zigue-zague para fazer o acabamento e já deixa pronto. A gente vai preparar as mangas agora. A manga a gente vai pegar o que a gente cortou no cetim e o paetê. Faz uma costura na parte de baixo, onde seria o acabamento da bainha, desvire e faça uma costura para prender o cetim com o paetê. Isso vai ficar mais fácil para a gente colocar no corpinho da nossa peça. Olha, observa que o ombro já está com o overlock como acabamento. Dobra no meio a cava com cava, faça um pique no centro, faça isso já dos 2 lados. Pegue sua manga e faça a mesma coisa, dobre ao meio e faça um pique na pontinha. Nós vamos começar costurando de um lado até próximo ao centro. Posicione o paetê sobre o lado direito da manga e costure até próximo ao centro. Deixe uns 4 centímetros mais ou menos de folga. Feito isso, vire a sua peça. Agora a manga vai ficar para baixo e o corpinho para cima. E costure também até próximo ao centro de novo. Quando chegar próximo ao centro, uns 4 centímetros mais ou menos, nós vamos começar a franzir. Esse franzidinho vai ser com pequenas dobrinhas feito à mão, porque o paetê ele não possibilita da gente fazer o franzido com a costura.
Aí esse pedaço do franzido, ele é um pouquinho mais delicadinho mesmo, porque são pequenas preguinhas feito à mão, mas o resultado é maravilhoso, vai ficar bem bonitinho. Para o pé de gola, nós vamos marcar também o centro da frente e nós vamos costurar o direito da gola com o avesso da nossa peça. Essa costura é com um pezinho de máquina. Após fazer essa costura de um lado, posicione a outra parte no centro também. E aí faça os piques nas partes arredondadas para facilitar a hora de virar. Agora a gente vai fazer um presponto. Eu preferi o presponto com um pezinho de máquina para que o pé de gola, para que a gola, desculpa, a golinha de Peter Pan, ficasse bem rentezinha ao tecido e para esconder também a costura da parte de baixo que a gente fez, para o acabamento ficar bem bonito. Agora é acabamento. A gente vai levar no overlock, fazer acabamento na manga, nas laterais e na parte do centro. Feito o acabamento, vamos unir as laterais com a costura com um pezinho de máquina em relação ao overlock ou ao zigue-zague. Então, no total aí da borda do tecido até a costura reta vai ter 1 centímetro. Olha só que lindeza, que delicadeza esse delicado, gente. Bora pra saia. A saia, eu vou unir as 3 camadas já com o overlock, as 4 camadas, elas estão todas com a cintura do mesmo tamanho, então eu já vou fechar as 4 juntas. E na parte da barra, eu vou fazer o overlock na beiradinha de todas elas, tá? Bastante cuidado e atenção nesse momento aqui, só para poder ficar as 4 camadas juntas mesmo e não correr o risco de uma camada não pegar costura nesse momento. Para a parte azul, nós vamos fazer a mesma coisa, vamos overlocar os 4 lados da peça e para levar para a máquina e franzir. Então, basicamente, é preparar as saias para franzir. Eu preparei as 4 camadas vermelhas juntas, preparei o forro separado e também o filó separado. O filó eu já vou levar para a máquina reta franzida, eu vou fazer esse franzido aqui na zigue-zague. Vocês lembram que eu comentei com vocês que a gente ia precisar fazer uma abertura na saia para o abotoamento ou o zíper? Pegue a parte que está marcada pela dobra e faça um corte de mais ou menos 15 a 20 centímetros no máximo nessa parte, cortando as 4 camadas juntas e overlock novamente as 4 camadas juntas. Na parte do azul, nós também vamos deixar uma abertura do mesmo tamanho. A gente vai fechar na reta e deixar essa abertura, tá bom? Chegou o momento de franzir a saia. Para isso, a gente vai precisar medir a cintura. Dobre ela ao meio, pelo centro da frente e meça. Aí, na hora de medir a saia, nós vamos também medir dobrado, tá? Pelo centro. Nós vamos passar 2 costuras na máquina reta. Você vai colocar o ponto maior da sua máquina. E essas costuras, elas não vão encontrar uma com a outra. Elas vão ficar uma do lado da outra. Isso vai facilitar na hora de puxar para o franzido ficar bem bonito. O cos não tem segredo, nós vamos aplicar de um lado, bem rente ao corpinho, em seguida virar. Eu deixei ele inteiro, então eu só virei. Se você fizer 2, você vai colocar aí no lado avesso o outro cos em cima da costura que a gente tinha feito inicialmente para o cos do lado da frente, tá? Pegue a parte de baixo e una os dois para que na hora de colocar a saia, um lado não fique repuxando mais do que o outro. E aí já faça esse acabamento da entretela aparando para poder ficar bem rente aí ao tecido. E agora é só aplicar a saia. Na hora de aplicar a saia, vocês vão colocar a saia com o avesso para fora e o direito para dentro. E vai pegar o corpo da peça e vai colocar o direito com o direito por dentro da saia. Posicione sobre a nossa abertura que a gente fez, o finalzinho das costas, e aí ele vai dar certinho até o outro finalzinho. Faça uma costura reta, já considerando a largura que a gente fez a nossa primeira costura, a última costura do franzido, para ela não ficar aparecendo. Mas caso ela apareça depois, é só retirar a linha do franzido que tá tudo certo, tá? O importante é que não fique tecido para o lado de fora, para o lado direito. Já dá para ficar bem apaixonada, já tá lindo o vestido. Agora é o acabamento do forro que vai ser feito da mesma forma. Eu vou franzir aqui, eu não tinha franzido ainda, e aí eu vou posicionar na minha peça. Esse posicionamento ele não tem segredo. Nós vamos colocar a peça ao avesso, o corpinho vai estar para o lado de dentro também, no avesso. E aí a gente vai pegar
o forro e colocar o direito com o avesso do corpinho e fazer a costura em volta também, toda a circunferência. Quando a gente virar, a gente vai perceber que a gente não consegue ver o avesso da saia pelo lado de dentro, só do corpinho mesmo, que a gente não colocou forro. Agora falta muito pouquinho, a gente vai fazer o acabamento aqui do abotoamento, ou se você preferir o zíper, você vai colocar o zíper aí. Eu vou fechar com 2 centímetros, costurando rente ao overlock até a parte da saia, chegando no cos uns 2 centímetros para baixo do cos. Esse processo ele vai repetir do outro lado e então a peça vai estar pronta para colocar o abotoamento. No meu caso aqui escolhi botão. Eu coloquei botão de pressão nas costas, achei que ficou super delicado e valorizou muito a peça. Eu achei melhor do que zíper. Mas você pode escolher aí o botão que você quiser ou o zíper se você preferir. Que bom que você chegou até aqui. Eu quero te dizer uma coisa, estou pronta para te ajudar. Se tiver alguma dúvida, pode mandar pergunta que eu vou te ajudar a solucionar os seus problemas, tá bom? Fala pra mim o que você achou e eu quero saber se você já curtiu. Não curtiu ainda não? Então curte, se inscreve no meu canal para você conseguir receber outras notificações aí, tá bom? Beijos e até o próximo!